Boa noite aos nossos ouvintes do Reflexões com Paulinho Leopoldo Barros e Ronaldo Gomes. Tivemos aqui uma dificuldadezinha de som, mas já está tudo tranquilo, tudo resolvido. Vamos em frente. É preciso que nós entendamos que a finalidade do programa é, principalmente, conversar e fazer algumas reflexões, tá? Essas reflexões feitas, a gente começa a partir para frente e acertar a nossa conversa. Bom, estou aguardando aí a chegada do nosso Ronaldo, já chegou. Salve, grande. Quem não... Já voltou o Geraldo, já Fala, chegou. Paulo. Salve, tudo bom? Eu não estava tendo retorno da sua fala. Isso. Aí Travou. eu reiniciei. Travou, né? Aí eu reiniciei para ficar legal. Grande abraço, excelência. Vamos em frente. Paz e saúde a todos. Amém, meu irmão. Bom, eu queria dizer a vocês que desde o dia de 20 de julho eu estou devendo um programa sobre a professora Leopoldina, que é minha mãe. Não por ser minha mãe, mas por ser alguém que tem uma história na região junto com o professor Leopoldo Machado. E como é uma história junto com o professor, merece que a gente fale sobre ela. E eu estou conseguindo alguns dados novos e eu quis fazer, fiquei aguardando. Se eu não conseguir esses dados até segunda, nós vamos fazer a reunião mesmo sem esses dados, tá? Sim. Isso aí, agora melhorou, Ronaldo. Estava vindo aquele chiadinho daí, lembra? Eu diminui bastante aqui para ver. Pronto, acabou o chiado já, tá limpinho. Tá limpo, sem problema. Tá? Lembrar aos nossos amigos, o Reinaldo Bombeiro de Oliveira estava aí. Não sei se ele entendeu que a gente reiniciou, não sei se ele entendeu que não vai ter a transmissão. Mas vamos embora, vamos tocar o barco daqui a pouco. Quem estiver por aí pode se manifestar. Ô, grande Zoriel, primo da minha esposa, um grande abraço. Jesus abençoe, ô, professora Josemere, muito obrigado. Marco Antônio Barros Dias, Josemere Santana, quem mais que está aqui com a gente, rapaz? Tem que falar, ué, não tem como ser diferente. Andréia Sheila e a nossa professora Ana Seixas, muito obrigado. Mas então eu estava devendo as informações da professora Leopoldina. E não recebi ainda, porque são informações de nascimento, certidão de nascimento de pai dela, para a gente poder dar informações precisas. E como eu disse a vocês, o professor Nilton, que é o meu pai, ele vem da família Prado de São Paulo. Lamentavelmente, não sei se é um parentesco distante, mas até sobrenome daquele desembargador do problema, ele é Prado também, lá de São Paulo. Não sei se é parente, mas sendo parente ou não, eu queria que vocês observassem como o Brasil está resistindo heroicamente aos embates democráticos às instituições, ou melhor, aos embates antidemocráticos às instituições. Quer dizer, todas as tentativas de peitar o poder constituído até agora foram infrutíferas. Sim. Os juízes têm que se mantido, certos ou errados, eles têm se mantido nas suas posições. Eu não estou aqui para julgar o mérito do julgamento de cada um,
Cada um tem o seu, em cada cabeça uma sentença. O juiz, quando julga, ele se embasa no que ele acha que é o correto, tudo bem. Se ele estiver errado, lá na frente você vai ter uma revogação da sentença. Então, ou até uma anulação. Então não tem dificuldade nenhuma. É só uma questão de aguardar e ver o que acontece. Mas hoje eu queria registrar que hoje eu vi uma vitória belíssima. O nosso desembargador, após tentar se defender das mais diversas formas, propôs publicamente uma retratação. Pediu desculpas. Sim. Vocês talvez, a nossa turma do Reflexões não, mas aqueles que só vivem do ódio, de falar mal dos outros, isso é uma vitória, Ronaldo, assustadora. Um desembargador reconhecer o seu erro, foi por isso, não interessa o motivo. Só do reconhecimento do seu erro é uma vitória, principalmente da democracia. Concorda, Ronaldo? É isso mesmo, eu ia comentar justamente isso. O feito e a consciência dele em ir a público e fazer, de fato, o que independe no caso de cargos, mas no caso específico dele, como desembargador, fazer o seu reconhecimento público do fato e que ocorreu, que já estavam querendo até desmascarar a coisa de outra maneira. Ele não, ele foi a público assumindo de fato o que ocorreu. Isso é para parabenizar, com certeza. Vitória da democracia para mim, né? Grande vitória. E essas vitórias nós temos que comemorar. Nós não temos que ficar falando do que deu errado. Nós temos que estar falando do que está mudando para melhor. E essa vitória foi sensacional. Obrigado, José Augusto Lucas, irmão da nossa Maria Emília. Obrigado aí pela presença. Obrigado aí a Tasli Araújo, ao Franklin Beruti. Falei em você outro dia, Franklin. Que negócio que você disse que eu, como comentarista, só comentava o time do Flamengo. Comentei aqui outro dia. Um grande abraço, Franklin, filho do grande Paulo Beruti. Obrigado, Rita Marinho, por estar aí com a gente. Bom, continuando. Essa foi, sem dúvida alguma, uma vitória da democracia. Estamos todos de parabéns. Muito bem, eu havia prometido que diria para vocês alguns nomes daqueles que são honestos com a população, tá? E que vocês deveriam verificar na internet, deixa eu ver aqui, economia. Nós temos o Partido Novo, os deputados abriram mão de vários benefícios. No judiciário, 7% dos juízes, percentual de 7% de juízes, esse percentual conseguiu abrir mão, esses juízes conseguiram abrir mão dos seus auxílios moradia. Outros abriram mão do seu plano de saúde. Outros abriram mão do seu plano de aposentadoria. Então, vejam só, há alguma coisa em andamento. É muito mais do medidas que nós já tivemos há 5 anos atrás, né? O senador José Antônio Machado Regufe, é um jornalista, economista e político brasileiro, atualmente filiado ao Podemos. Tá? Então, o senador Regufe senador pelo Distrito Federal, foi eleito com 826.576 votos. Eu estou lendo aqui no site do Congresso Nacional. E ele, simplesmente, seu José Regufe,
Enquanto alguns parlamentares, estou lendo a matéria aqui da Gazeta do Povo, enquanto alguns parlamentares querem sempre ganhar algum dinheiro a mais, este senador abriu mão de todas as suas regalias. Vou repetir. Este senador abriu mão de todas as regalias. E depois de abrir mão de suas regalias, se candidatou à presidência do Senado. Perdeu. A proposta dele é que outros senadores fizessem o mesmo que ele. Perdeu a candidatura para presidente. Regufe repete a dose, corta a despesa e abre mão de privilégios no Senado. E, em nome da ética e do bom senso, o senador José Antônio Regufe, PDT Distrito Federal, se elegeu senador com mais de 826 mil votos. Ao assumir o mandato, Regufe deu mais uma amostra de sua marca registrada. Ele já tinha feito isso como deputado. Economia de recursos públicos. No primeiro dia de mandato, o parlamentar protocolou 9 ofícios à Diretoria-Geral do Senado, que resultou na redução de gastos do gabinete para menos da metade. O Senado baseia as campanhas eleitorais pautadas em demonstrar à sociedade que é possível se exercer um mandato parlamentar sem a necessidade de se utilizar das regalias e de boa parte dos recursos públicos concedidos pelo Estado e que saem do bolso da população brasileira. Está aí o senador José Regufe, de um partido considerado de esquerda. Alguns radicais elegem o PDT como partido radical de esquerda, como partido comunista, porque vota contra, num total desconhecimento. E ninguém toca no nome do senador José Regufe. Senador, atualmente me parece que ele está sem partido. Senador, meus respeitos. Eu sei que esse programa é pequenininho, é igual o salário do Chico Anísio na escolinha, mas merece o meu mais profundo respeito essa sua medida. E sabendo que medidas deste porte prejudicam a sua reeleição. Prejudica o senador com os próprios pares e prejudica a sua reeleição, porque é a menor condição para se candidatar à reeleição. Muito embora ele esteja no Distrito Federal, uma cobertura menor para fazer campanha, mas mesmo assim, gente, pode falar o que quiserem. É nota 10. Ele abriu mão de 100% da verba indenizatória e da cota de atividade parlamentar. O impacto dessas duas medidas gera uma economia de quase 17 milhões durante o mandato dele. De quase 17 milhões. Gente, por favor, em vez de ficar falando mal, tá? Registra esse fato que é histórico. Ele protocolou no primeiro dia, assinou e mandou. Não quero. Esse dinheiro tem que ficar para a população. Exemplo de integridade totalmente diferenciado e que nós temos que respeitar. Tá? Do mesmo modo, a bancada do Novo, que não chegou a esse número tão alto quanto o dele, mas que também ensaiou um início de abrir mão. Meus parabéns, senador. O pai dele, se não me falha a memória, é o almirante Regufe, da Marinha Brasileira. Então, meu mais profundo respeito. E que outros exemplos, como o seu, que essa doença, entre aspas, que essa mania maravilhosa de respeito à nação e ao próximo comece a proliferar. Eu queria deixar só uma parte
porque, assim como nós estamos parabenizando, espero que outros possam também fazer o mesmo, em nome da ética. Não é favor, não é favor, é hombridade, ética. E vou usar uma palavra aqui que assusta muita gente, mas eu gosto de falar ela, é moral. A moral, ela assusta, porque as pessoas, fugindo da ética, fogem também da moral. Mas quando se fala em moral, a moral é simplesmente a regra do bem proceder uns com os outros. Isso é moral. Como é o caso do nosso desembargador. Foi um ato de imoralidade e um ato moral que ele acaba reconhecendo, ou seja, o ato de reconhecer esse bem comum de fazer e se retratar. Então a ética, ela não foge, ela está intimamente ligada à moral. Então é um dever ético e dever moral, e eu também parabenizo a esse nobre e querido irmão e cidadão, fez o papel de cidadão, e um verdadeiro representante nosso do povo. É isso aí, Ronaldo. Não custa nada fazer isso. Agora, eu não peguei os nomes porque eles não ficaram todos disponíveis. Sim. E um erro meu, eu não pesquisei cedo. Mas nós temos vários juízes e desembargadores, vários membros do Poder Judiciário, que por uma questão, como você disse, de ética e moral, abriram mão do seu salário, do seu adicional de auxílio moradia. Mas nós vamos ver se oportunamente eu trago esses nomes. Esses nomes têm que ser citados. Nós temos que transformá-los em exemplos. Eu vivo na contramão, Ronaldo. Na contramão porque alguns hábitos que vêm, desculpem os mais velhos, que venham do próprio lar, porque moral e ética não se aprende na escola. Não compete à escola dizer para o aluno, com licença, professor. Não compete o aluno dizer, professor, tem 20 reais aqui no chão, tem 10 reais no chão, dá para o senhor ver de quem é? Professor, eu fui no banheiro agora, achei um celular. Isso aí não é obrigação da escola. Isso aí vem do lar. E tem alguns que acham bonitinho, né? Quando o filho meu filho, é isso aí, achado não é roubado. Eu não sei se vocês já escutaram essa expressão. Realmente, achado não é roubado. Mas é apropriação indébita. Não é seu? Você se apropriou indevidamente de algo que não é seu. Crime? Sim. Previsto. Então, o achado não é roubado, gente. Não pense que isso é verdade, que isso é jurídico, que não é. E eu já vi pai conversando comigo usando essa expressão. O coleguinha disse que ele pegou, mas achado não é roubado. Realmente não é. Achado e não devolvido é apropriação indébita e falta de ética e falta de moral. Desculpe, Ronaldo. Em casa, vamos dizer que somos irmãos, só para numerar, somos irmãos, e você chega e fala assim, mano, você viu minha carteira? Olha, a carteira eu vi, tinha um dinheiro eu peguei, achado não é roubado. Mas a carteira era minha, achado não é roubado. Assim é na escola e na família, ou seja, é de casa, é no lar que se aprende. E a escola é um segmento. Se você faz isso na escola, dentro de casa, então, eu imagino, como eu dei o exemplo agora. A carteira é sua, meu irmão, mas achado é roubado. Né? Achado não é roubado. Eu achei sua carteira. Na escola, principalmente, na rua, você pega. Nós temos exemplos de garis, de outras tantas pessoas, de táxi, de Uber, que
pessoas que esqueceram, que perderam e foram ressarcidos, foi ressarcido não, foi devolvido, foram devolvidos todos os objetos. E somas, às vezes, impedível que a pessoa, mais de 11 mil, que eu lembro, me falha a memória, vocês estão aí nos escutando, pode relembrar aí, e foi devolvido. E a pessoa, às vezes, desempregada e devolveu o valor. Temos inúmeros casos. É que, infelizmente, a mídia, e eu vou até cortar um pouco, não vou falar o que eu ia falar, não. É engraçado, Paulinho, que isso repercute de uma maneira, parece que é assombroso, né? Oh, ele devolveu o dinheiro, devolveu as joias. Como pode isso? Já notou como é que fica o assunto, a história? A inversão de valores é impressionante, é impressionante. Mas essa observação eu falo sempre para o pai. Importante que a criança receba a informação de casa. Eu sou do tempo, vocês estão aí, a maioria esmagadora dos eleitores brasileiros tem menos de 40 anos. A nossa Constituição é de 88, fez 30 anos o ano passado, não é isso? Nossa Constituição atual, que é chamada de Constituição Cidadã, fez 30 anos. A maioria dos eleitores brasileiros tem menos de 40. Então, normalmente, eles não conhecem a antiga Constituição e não conhecem as condições desastrosas das constituições anteriores. Não é só do regime militar, não. Constituição de Getúlio Vargas, outorgada praticamente, que provocou um monte de problemas no Brasil. Constituição do Império, Constituição de Dom Pedro I. Gente, era uma centralização de poderes horrorosa. E Dom Pedro II começa a flexibilizar tudo isso, começa a respeitar a Constituinte, né? Exerce o poder moderador junto com os outros três poderes, com todo respeito, se igualando aos outros poderes. Então nós temos exemplos, mas tem um indivíduo que vai para a televisão, eu fico olhando aqueles camaradas que só falam mal de todo mundo, ninguém presta, todo mundo... Esses camaradas conseguem, Ronaldo, uma audiência que me assusta, rapaz. Verdade. É impressionante. Isso deixa claro, vou repetir para fixar o aprendizado. Isso deixa bem claro que a população apoia esse tipo de atitude. E que eu sou totalmente contra. Se você, por exemplo, está nos escutando, você tem alguma coisa a falar do nosso trabalho, meu e do Ronaldo, é simples. Manda a opinião por escrito. Coloca aí na nossa publicação. Tenham certeza que nós vamos escutá-los. Esse estágio que o desembargador conseguiu agora, Ronaldo e eu já estamos há um bom tempo. A gente já está nesse estágio. Meu irmão, perdoe. Com certeza. Então, não é a nossa vontade ficar falando tragédia, mostrando aborrecimentos. Não, nossa finalidade simplesmente é de elogiar as boas atitudes e principalmente aquelas atitudes que somam muito para todos nós. Então, vejam bem, nós estamos vivendo um momento histórico. Mudanças radicais estão acontecendo. E é preciso estar com as antenas ligadas para poder entender como as pessoas pensam.
Eu vou dar um exemplo aqui simples. A nossa irmã Dulce recebeu todas as homenagens merecidas. Ah, mas não existe santo. Não existe santo para você. Para os católicos apostólicos romanos existe. Então, se ela foi canonizada, respeitá-la os católicos que aceitam os santos. C'est fini. Ah, você não é católico? Então isso não é problema seu. Você não tem que ficar falando mal. O trabalho de irmã Dulce, alô, baianos, vocês vão dizer que eu estou puxando sua brasa para a Bahia. Não é verdade, não. Mas que existem fatos lá que merecem ser enaltecidos, existem. O trabalho da irmã Dulce hoje em Salvador é um negócio de louco, gente. Quer dizer, ela não desencarnou. O trabalho está vivo, vivíssimo. Ué, aí você não é católico, você não elogia, consulte-se. Vá lá, se for caso, até um psiquiatra, a um terapeuta, porque não reconhecer o valor do semelhante está doente. É para se tratar. Trabalho que tem que ser reconhecido. Vi de perto. Que eu passei, Ronaldo, eu passei um pouco diferente. O camarada quer ficar naquele hotel que é nota 1000, o camarada quer conhecer o melhor restaurante, isso aí não me interessa. Eu quero saber se em Salvador está funcionando o plano inclinado, que aqui no Rio só tem um no Outeiro da Glória, que estava para parar de funcionar. Vamos ter que esperar a pandemia para ver se ele acabou, se ele vai continuar. O plano inclinado, ele tem a roda dianteira grandona e a traseira curtinha. Então ele desce inclinado, mas o vagão permanece no nível. Aqui tem uma roda longa, aqui tem uma curtinha, e ele desce no plano. Quer dizer, um plano num terreno inclinado. Coisa de baiano, mas é assim que eles chamam lá. Alguns já acabaram. O elevador Lacerda continua lá firme, mas é o que eu quero experimentar, é o que eu quero ver. Quero ver as igrejas históricas da Bahia. E se eu for visitar todas, eu vou ficar um ano. Só em Salvador vou ficar um ano, porque tem mais igreja que os dias do ano. E você vai vendo a arquitetura. Vou perguntar a vocês que estão aí do outro lado. Quantas igrejas do centro do Rio de Janeiro, exemplos do barroco brasileiro, vocês já visitaram? Mesmo vocês católicos. Sim. Será que já fizeram esse tipo de visita? Eu já. E cada vez que eu vou ao Rio, eu tenho que entrar numa igreja. Quando eu estou viajando de carro, eu procuro uma igreja para parar e fazer minha oração de agradecimento. Problema nenhum, gente. A igreja de Santa Luzia, eu trabalhava ali no metrô, nós tínhamos uma livraria ali dentro do metrô, e havia momentos que você tinha que sair um pouco para poder, principalmente na hora do almoço. Eu entrava na igreja de Santa Luzia, silencioso, silenciosa. Não havia missa, não. Silenciosa. Aquele momento que é permitido você entrar. Quantas e quantas vezes você fica ali, orando, agradecendo. E o barulho lá fora dos carros. Para quem conhece, vai lá visitar, que vocês vão ver. É a coisa mais bela. Você não acredita que eu estou falando. Você entra na igreja e não escuta o barulho lá fora. É interessante o silêncio, a paz e a tranquilidade. Então são coisas. Aqui, eu moro aqui na Penha, a minha varanda, eu daqui vejo toda a igreja da Penha, as escadas, o pessoal subindo, o bondinho da igreja da Penha. Já fui lá várias vezes. Daqui da minha sacada, eu tenho o privilégio de ouvir 18 horas, 6 horas, 12 horas, meio-dia, e às 18 horas, a Ave Maria, que eles ligam lá da Penha, da igreja, o alto-falante ecoa.
pela Penha, Penha Circular, Vila da Penha, parte do Alemão. Eu tenho certeza que, como eu, tem muitos que estão aqui e escutam. É belíssimo. Eu vou botar no meu Face a foto que eu tirei, tem recente, da Igreja da Penha, aqui da minha sacada. Olha que depoimento seu. Eu vou dizer outra coisa para os que estão nos ouvindo. Quando vocês olharem para uma igreja católica, quando vocês olharem a sua concepção, como é que ela foi constituída, por que que aqui tem esse tipo de entrada, por que que tem duas torres, por que que tem essa porta, tem um espaço ali que você entra pelo lado, você só entra em linha reta nos cerimoniais. Então, nos atos litúrgicos da Igreja Católica, você entra por ali nos casamentos, aquela porta do meio se abre. Você entra por ali na missa de corpo presente. Então, nos chamados atos litúrgicos e nos chamados atos específicos da religião com os seus fiéis, a extrema-unção é um ato específico e importante. Até porque as igrejas surgiram primeiro como cemitérios. Vocês podem ir a Ouro Preto e vocês vão lá ver as igrejas com cadáveres, com restos de corpos. E não precisa ir muito longe. Vocês se deslocam até Petrópolis e a Catedral de Petrópolis lá está, com os restos mortais de Dom Pedro II e sua família. Então a igreja era para receber, não é, a alma dos mortos pela Igreja Católica. Mas ela foi construída, quem é o cara que fez aquela planta? Quem é que bolou aquela planta tão igual que muita gente acompanha? Existem as igrejas que são obras inacabadas, que tem apenas uma torre, que é chamada de sineira, porque é a torre para que os sinos sejam colocados. E existem as igrejas que são de lugares ricos e que conseguiram concluir a obra, que tem as duas torres. Aí vocês perguntarão, mas espera, vamos devagar. Quem é que fez essa planta? Não tem muita dificuldade. Dirijam-se ao livro de Reis 1 e 2 do Velho Testamento e alguma parte em Esdras. E vocês encontrarão toda a descrição do Templo de Salomão. Vou repetir, do Templo de Salomão. Então, o Templo de Salomão histórico, do grande sábio Salomão, etc., é pautado nessas anotações. E se vocês puderem, quando forem visitar a igreja, vocês vão lendo. Vão lendo e comparando a obra, vai olhando para cima, para o lado, e vão comparando a obra. O Templo de Salomão tem medida geométrica própria. A medida do templo é de 7 avos. Vou repetir. É de 7 avos. E pressupõe-se um retângulo perfeito. Isso aqui eu não estou falando nenhuma novidade para ninguém, não, tá? Isso está no livro de Reis. Basta que vocês os consultem. 1, 2 e Esdras. E leiam, essa bibliografia está toda na internet, vocês podem ler. Acredito que a maioria das pessoas que está nos ouvindo, a grande maioria, nunca ouviu falar o que eu estou falando. Isso está lá no livro de Reis. Há quantos anos? É do Velho Testamento.
Não é do Novo, não, é do Velho Testamento. Aí você tem lá 7 7/8 que deverão estar divididos num retângulo perfeito. O retângulo perfeito, ele é formado por 3 quadrados perfeitos. O retângulo perfeito é formado por 3 quadrados perfeitos. Aí vocês vão dizer, 7 7/8, 3 quadrados perfeitos não dão a soma. Porque aí são 2, 2, 2, sobra 1. O 1 que sobra é a entrada da igreja. É o átrio, que é 1 7/8. E está fora do retângulo perfeito. Olha que maravilha, gente. Na nossa querida professora Ana Seixas, quando for nas suas incursões à Europa com seu filho, marido, família toda, poderá começar a observar o que eu estou passando agora. E que a maioria das pessoas não está ligada. Mas eu gosto. Eu amo esse tipo de aprendizado. Aí vocês vão lá na igreja, olhem, vocês vão ver 1 7/8 é aquela parte de fora. Não de fora da igreja, de fora do retângulo. Aquela região que, por exemplo, quando vocês entram na igreja, a porta principal do templo está fechada e vocês entram pelas laterais. Eu lembro uma vez, nós tínhamos aqui um bispo alemão e nas missas celebradas, nos ofícios celebrados por uma autoridade eclesiástica, não o pároco, mas um bispo, um cardeal, ele é o último a sair do templo. Ele é o último a sair da igreja. E eu fiquei de propósito conversando com ele, não vou dizer o nome, que acho que não devo, e eu fiquei conversando com ele. E ele, então vamos, eu digo, o senhor pode ir, eu vou ficar aqui. E ele não saía. Aí eu falei, bispo, eu tenho que sair para o senhor sair. Ele deu um sorrisinho, né? Porque são situações de aprendizado que, à medida que você vai trocando de estágio hierárquico, você vai recebendo essa informação. Então ele tem que ser o último a ausentar-se da igreja. Então aquela primeira parte é o átrio. Se é um casamento, você abre a porta. Aí você vai a Ouro Preto, você vai a São João del Rei, você vai a Minas, se tiver um guia, ele vai dizer para vocês que aquela porta foi colocada para que o vento não apagasse o que estava aceso dentro, para iluminar, né? Para iluminar a missa ou o que estivesse se fazendo naquele momento. Não tem nada a ver. Não acreditem em mim. Consultem Livro de Reis. Porque ali você está entrando no templo. Antes você está no átrio. No átrio, se você tiver... Hein? Lindo. É muito interessante. Você faz a conta 7 7/8 e 3 9 fora 1. Esse 1 é justamente a entrada da igreja. É o átrio. É o átrio. Ali no átrio, né? É onde o camarada que não tinha sapato e queria ir à igreja, porque tinha indivíduo que não era escravo e não tinha sapato. Aí tinha o rapapé na entrada da igreja, para você tirar a lama. E no átrio ali você via se o pé estava sujo, se podia entrar, se não podia. Aquele que não chegava de carruagem, aquele que chegava pisando na lama, com sapato imundo, ele tinha o chamado pé sujo. Hoje você escuta a expressão pé sujo, é o indivíduo que andava com o pé na lama. Era um pé sujo.
Aí hoje o barzinho ali mais humilde, vamos aí naquele pé sujo. Não é, que é o ambiente do mais humilde. Essas expressões, seria muito bom que vocês sempre carregassem com vocês. Porque aí você deixa de visitar e passa a ser um indivíduo que conhece. E quem conhece entende. Aí você olha com outros olhos. As aí igrejas ortodoxas também, Paulinho? As cristãs ortodoxas não procuraram se enquadrar a este desenho. Não procuraram se enquadrar a este desenho. Até porque a ortodoxia delas não permitia. Ortodoxo, ele fecha a questão, meu irmão. Isso é fini. Eu acho que eu já comentei aqui, não sei se já comentei, mas é sempre bom nós comentarmos. Existe a história da filosofia do nosso grande Bertrand Russell. E ele não existia em português, lançaram agora, está em português. Eu só tinha um exemplar, que foi o Darcy Ribeiro, que mandou traduzir para a biblioteca dos CIEPs e distribuiu para as bibliotecas dos CIEPs. Tá? E eu, então, fiz um ofício para o Lar de Jesus e recebi um donativo dessa coleção. Só que o primeiro volume dessa coleção, que foi para o CIEPs, olha o cuidado da equipe do Darcy Ribeiro, hein? O primeiro volume era sobre Bertrand Russell, sobre os grandes sábios da humanidade. Isso eu já comentei aqui, vocês me perdoem, velho tem direito a isso. A repetir e se esquecer. Relembrar. Aí o Bertrand Russell coloca ali os grandes pensadores da humanidade. O primeiro pensador é o Confúcio. Mas o que ele coloca de bonito para vocês aí que são estudantes do ensino médio, porque o pessoal diz assim, a escola tem que ter filosofia. Ué, filosofar é uma obrigação do professor com o aluno desde o pré-escolar. Não tem que, hoje vamos ter aula de filosofia. Isso não existe. A filosofia é o nosso dia a dia. O Pedro Bloch é um pediatra da família Bloch, criadora da Rede Manchete, do Adolfo Bloch. E ele, certa época, lançou o Criança Diz Cada Uma, que vocês podem procurar nos sebos da vida, aí que vocês vão encontrar. Então, a criança entrava no consultório dele, ele consultava, e as crianças soltavam as pérolas, que ele ficava maravilhado. Como não tinha computador à época, ele começou a anotar. E criou o Criança Diz Cada Uma e publicou. Aí ele conta no Criança Diz Cada Uma. Ele diz, ele diz assim, meu neto, de 4 anos, ele sai comigo, eu convido para a gente caminhar um pouco, e ele diz assim, vô, o que é aquilo? Não, aquilo é um pássaro, etc. Está aí explicando. Por que ele pousa lá no fio elétrico e não toma choque? E ele começou a questionar o avô, e o avô começou a ver que estava ficando enrolado o negócio da criança perguntando sempre para ele, e ele tendo que responder algumas coisas que ele tinha dificuldade de explicar para a criança. Aí uma vez o neto dele falou, vô, o que é aquilo? Ele disse, aquilo é um cão. Ué, e por que ele anda com as 4 patas no chão e nós andamos só com 2? Aí o Pedro Bloch disse, bom, eu tinha que resolver esse problema, agora eu já resolvi. Eu, quando saio com meu neto, que aparece alguma coisa assim, meu neto, o que é aquilo? Ele começou a fazer o neto filosofar no lugar dele. Ele começou a filosofar com o neto, mas neto é aquilo, por quê? Entrou porque você está filosofando. Não.
Aí o Bertrand Russell nos dá essa definição o Bertrand Russell não, o Will Durant, perdoe, falha técnica. Mas isso vai acontecer muito, tá? Vão se acostumando. Aí o Will Durant pega lá a abertura do que é a filosofia, e em determinado momento o Will Durant mostra os 10 grandes homens da humanidade, os grandes pensadores, obviamente filósofos, e retira Jesus. E explica por que retira Jesus. Porque Jesus tem todo um conteúdo diferenciado. Então ele elege Confúcio como maior pensador e diz que Jesus é um caso à parte. Porque ele também foi grande filósofo, foi grande pensador, etc. Mas ele prefere, por causa da religiosidade, colocar o Jesus, vamos dizer, na categoria do hors concours. E aí, lá no livro do Bertrand Russell, ele define em filosofia o que Bertrand Russell diz. De um lado está a religião com seus dogmas. E o dogma é irrefutável. Dogma é dogma. É porque é, isso é fini, não tem mais discussão. Esse é o dogma. Do outro lado está a ciência, ora confirmando, ora desmentindo os dogmas. Vejam só, ora confirmando, ora desmentindo os dogmas. No meio dos dois, o dogma e a ciência, está uma terra de ninguém, sujeita a ataques de ambos os lados, tanto da filosofia quanto da ciência. Essa terra de ninguém é a filosofia. A categoria intelectual do Bertrand Russell emitia esse conceito. E a gente é obrigado o tempo todo a filosofar e a colocar o credo num lugar e a prática da ciência no outro. Vocês já imaginaram se a turma lá da Fiocruz, a turma lá de biólogos que está lutando contra a Covid, se eles partissem do pressuposto que aconteceu a Covid porque Deus quis e só vai ter cura quando Deus quiser, acabou, gente. Não tem mais o biólogo. Porque ele transfere para Deus a responsabilidade da cura, da morte, de descobrir o remédio e não descobrir. Mas o Bertrand Russell adverte, de um lado está o dogma, do outro a ciência. Quer dizer, o meu agradecimento profundo a esses biólogos, a esses fármacos, a esses pensadores, porque seja qual for a fé que eles possuam, eles têm uma obrigação ética e moral de continuarem na pesquisa. Perfeito. Concorda comigo, Ronaldo? Meu raciocínio aí tá manco, tá cambeta ou tá bom o raciocínio? A ciência, ela vem... É bom deixar claro que os antigos filósofos eram os detentores, eram conhecedores de tudo. O conhecimento era do filósofo. A partir de uma época X, pesquisem aí, da história, os filósofos, na ciência passou a vir a biologia, as outras ciências, a matemática, a astrologia, enfim. Mas o filósofo, ele era o conhecedor de tudo, não tinha, ele sabia tudo. Ele era obrigado mesmo à filosofia. A ciência veio com a pesquisa, bem colocada por Paulinho, veio desmistificar ou ratificar o assunto, que os dogmas eram colocados. E a filosofia está aí também para questionar a própria ciência. Porque a filosofia ela não fecha a questão, ainda que a ciência feche o que pesquisou, a filosofia quer ir além sobre essa pesquisa.
Isso é bacana, essa colocação. E o que o programa, eu posso colocar assim, essa nossa live, transmissão, reflexão faz, está pautada na filosofia. Reflexão. Pensar. Tirar de onde não tem e o que tem, ainda questionar e ainda refletir. Exatamente, né? Você pega o Paulo de Tarso, quando ele apela para César para ser julgado, ele fez uma reflexão. O César não vai me condenar. Eu sou um cidadão romano, eu tenho direitos. E ele vê o machado e é decapitado. Com a famosa frase, né? Combati o bom combate, venci a carreira e guardei a fé. Ele achou que o pensamento dele era diferenciado. E eu não vou ser morto de uma forma humilhante como é o enforcamento. Enforcamento é para punir uma outra casta de cidadãos, ou melhor, uma outra categoria de cidadãos. Ele era uma casta. Ele era especial. Então vejam só, nem sempre acontece o que nós imaginamos que vai acontecer, Ronaldo. Ele filosofou numa estratégia e se deu mal. Foi decapitado. E é bom que vocês leiam Paulo de Tarso, desde que ele sai para ir ser julgado. O Paulo de Tarso parece uma autoridade do mesmo jeito. Ele para onde quer, discute com quem quer, aqui fica 15 dias, lá fica mais. Ele viaja como se não fosse prisioneiro. O prisioneiro iria acorrentado direto. Não, ele viaja com todas as regalias. Me lembra, porque ele é diferenciado, né? Paulo de Tarso é diferenciado. E me lembra muito o nosso Napoleão, num outro sentido, de estratégia, que Napoleão é preso na ilha de Santa Helena, de repente vão lá na ilha, ele é o comandante da ilha já. Está com todos os soldados sob o comando dele. São pessoas diferenciadas. O trabalho do Will Durant sobre Napoleão é belíssimo, 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 merece uma lida. Qualquer dia eu vou ler aqui o encerramento do livro, porque eu tenho, para entender Napoleão, eu tenho que ir lá na época de Napoleão. Para entender Paulo de Tarso, eu tenho que ir lá à época de Paulo de Tarso. Vocês já imaginaram um cidadão romano, um indivíduo que é autoridade, equivalente a juiz e promotor juntos? Olha a autoridade desse homem. Doutor da lei. Doutor da lei. Ele denunciava e punia. Ele não mandava para juiz punir, não. Ele resolvia ali. Os que eram contra o Império Romano. Observe a autoridade desse homem. Imagine um homem com uma autoridade dessa montar num jumento, que é um transporte humilde, para ir para a casa de Ananias no terceiro dia para recuperar a visão que ele havia perdido. Semelhante com a devida distância, quando a pessoa faz uma besteira, como o desembargador fez, e pediu desculpas. Quer dizer, ele quando perde a visão, e aquela voz que ele não sabe de quem é, que ele só ouviu, não teve vídeo, só teve áudio. Disse para ele ir à casa de Ananias, ele foi e a vista voltou, a visão voltou. Ele passou até a enxergar mais do que antes. Figuradamente falando, ele passou a figurar um mundo que ele não acreditava que existisse. Ele começou a descortinar de fato a ética e a moral. Ele começou a enxergar de fato o que é ética e o que é moral. Paulinho, eu sei que nós estamos terminando, eu só queria deixar para os nossos
Agora que eu olhei, 23 e 32, meu pai. Pois é. O filme Extraordinário com Sandra Bullock. Assistam. Vocês ficarão impressionados com esse filme. Sobre ética, moral, bullying. Assistam. Se puderem assistir, depois nós aqui fazer um pequeno comentário, vai ser muito bom. Extraordinário é o nome do filme. Grande Sandra Bullock. É isso aí. Bom, o Renan pergunta para a gente qual a diferença entre dogma e doutrina. Existem doutrinas que possuem dogmas. Existem doutrinas que vão modificando seus dogmas. Entendeu, Renan? Então, isso, você veja só, há um tempo atrás, os protestantes tradicionais, quando alguém desencarnava, quando alguém fazia sua passagem para outra vida, dizia que agora nada se pode fazer por ele, ele agora repousa no Senhor. Agora, algumas igrejas protestantes e algumas que se denominaram evangélicas, uma denominação que eu discordo, porque evangélicos somos todos nós que aceitamos os evangelhos, não pode pertencer a um grupo só. No evangélico somos todos nós que aceitamos e estudamos os evangélicos. Aí começaram a mudar. Hoje, quando alguém passa para o outro lado, aí já fala, já ora. Quer dizer, algumas, outras não, outras continuam tradicionais. A Igreja Católica possui missa pelas almas e alguns não aceitam o dogma de céu e inferno, Renan. Tá? Partem do pressuposto que Deus criou um mundo da evolução e que nada é estático. Você vai simplesmente desencarnar, esperar o juízo final e vai para o céu ou inferno ad eternum. É bom que você veja as pregações de pastores, como eles divergem nessa ótica. Não precisa consultar padre nem outro credo, não. Veja como eles divergem nessa ótica. Mas eu estou em cima da hora, Renan, você me perdoe. Mas a gente volta na segunda-feira, não tem problema nenhum. Isso aqui é para nós estudarmos juntos. Eu aprendo, Ronaldo aprende, e vocês, não sei se aprendem, mas com certeza nos ensinam. Né, Ronaldo? Um grande abraço, está aparecendo aqui para mim a Rafaela Carvalho, um grande abraço, tá? Depois eu vou ter que comentar depois com vocês que eu nem mexi no computador para conseguir arrumar. Mas queria dizer a vocês que hoje não travou. Eu tomei umas medidas aqui diferenciadas e hoje a nossa internet não travou. Não sumiu o som, não aconteceu nada. Foi uma transmissão justa e perfeita. Ronaldo, suas conclusões finais. Queridos amigos, amigas, paz e saúde, vamos continuar com nossas orações, cada um nas suas religiões, na sua fé, mas sempre agradecendo a Deus, nosso Pai misericordioso, por tudo, que sabe de tudo, e nós muitas vezes não sabemos nem o que falamos e nem o que pedimos, mas deixando claro que a pandemia ainda está aí, firme e forte. Vamos manter todas as recomendações, seguirmos e fazer. A pandemia veio mostrar que é mudanças de hábitos e resgatar os hábitos de higiene, de tantas outras situações que esquecemos com essa corrida em busca do ouro e que agora com a pandemia veio para podermos reflexionar sobre a vida, não só a nossa, mas a vida do próximo e da coletividade. Muita paz, que Jesus os abençoe. Muito obrigado, Emanuel Regis, Tiago Valença, Eliana,
Lubanco, Bárbara Vargas, Eliane Labanca, desculpe, família Labanca, Rosângela Mello, Aline Nascimento, Lídia Salles, Adriele Pontes, Nelma Fabiola, obrigado Nelma, sempre com a gente, Anderson da Silva, Wilson Pinheiro dos Santos, também firme conosco, Gabriel Batalha, Edivandro, Bete Rael, Fabiana Coerci, Matheus Rezende, muito obrigado a todos vocês. Queria dizer que o nosso auxiliar cultural o Geraldo Gomes, lá de Japeri não, ele está em Queimados, nos publicou. Geraldo, publica essa foto no Face. Ele botou a foto do ferro que ficava na porta das igrejas para você limpar o pé sujo. Ele mandou para mim aqui. Coloca, vai agregando esse produto diretamente na nossa conversa. E todos nós vamos aprendendo muito. Obrigado, Geraldo. Continue mandando para nós. Jesus os abençoe, ilumine, guarde, e orações pelos entes queridos que nos deixaram e pelos entes queridos que estão sofrendo a ida daqueles que saíram mais cedo. Hoje o nosso Joé Sestelo, que é um médico querido por todos em nossa terra, cuida do lado médico do Hospital da Posse, lamentou a morte do Igor, que é um médico de 36 anos, se não me falha a memória, que a Covid levou no Hospital da Posse. São aqueles que estão na frente de batalha, na frente de combate e estão nos deixando antecipadamente. Oremos por sua memória, lembrando sempre Vitor Hugo: os mortos não morreram, são ausentes. Muita paz, fiquem com Deus.